A real história do exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michael foi uma jovem alemã de família católica que acreditava ter sido possuída por uma legião de demônios, tendo sido submetida a uma intensa série de sessões de exorcismo pelos padres Ernest Alt e Arnold Renz em 1975 e 1976. O caso Klingenberg, como passou a ser conhecido pelo grande público, deu origem a vários estudos e pesquisas, tanto de natureza teológica quanto científica, e serviu como inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose. Dirigido pelo cineasta estadunidense Scott Derrickson e Rick Ann, dirigido pelo polêmico cineasta alemão Hans Christian Schmidt, Anneliese experimentou graves distúrbios psiquiátricos a partir dos 16 anos de idade até sua morte aos 23 anos, sendo seu quadro clínico composto de desnutrição secundária à doença mental. Depois de vários anos de tratamento psiquiátrico ineficaz, ela se recusou ao tratamento médico e solicitou um exorcismo. As graves consequências atribuídas ao ritual de exorcismo sobre a jovem motivaram a abertura de um processo criminal pelos promotores de justiças locais contra os pais de Anneliese e os padres exorcistas, causando uma grande polêmica em toda a Europa e dividindo a opinião pública mundial. Tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais de Michael foram condenados por homicídio negligente porque renunciaram ao tratamento médico quando do início do tratamento, por meio do exorcismo. A infância. Anneliese Michael nasceu em Leibenfing, no estado federal alemão de Baviera, mas foi criada com as suas 3 irmãs no pequeno município de Klingenberg. Seus pais, Anna e Joseph Michael, muito religiosos, lhe deram uma educação fundamentalmente católica. O pai de Anneliese mantinha a família trabalhando em uma serraria. Quando tinha 16 anos, Anneliese sofreu uma grave convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Logo, ela também começou a alucinar quando rezava. Em 1973, ela sofria de depressão e começou a ouvir vozes dizendo que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. Em 1973, Anneliese estava sofrendo de depressão e considerando o suicídio. O seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro. Ela andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia insetos como moscas e aranhas, carvão e chegou a lamber sua própria urina. O tratamento psiquiátrico. Depois de ser admitida em um hospital psiquiátrico, a saúde de Anneliese não melhorou. Além disto, sua depressão começou a se aprofundar. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada com a intervenção médica, que não melhorava sua condição. Ao longo do tempo, o tratamento médico não foi bem sucedido. Seu estado, incluindo a sua depressão, agravaram-se com o tempo, tendo centrado toda a sua vida em torno da fé católica. Anneliese começou a atribuir sua condição psiquiátrica à possessão demoníaca. Tornou-se intolerante a lugares e objetos sagrados, como crucifixos, que atribuiu ao que achavam ser possessão demoníaca. Ao longo do curso dos ritos religiosos, Anneliese sofreu muito. Foram prescritos a ela medicamentos antipsicóticos que ela pôde ou não ter parado de tomar. Em junho de 1970, Anneliese sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico. Neste momento foi prescrito pela primeira vez anticonvulsantes. O nome desta droga não era conhecido e não trouxe alívio imediato aos sintomas de Anneliese. Ela continuou falando sobre o que ela chamou de faces do diabo.
vistas por ela durante vários momentos do dia. Anneliese ficou convencida de que a medicina convencional era de nenhuma ajuda, acreditando cada vez mais que sua doença era um tipo de distúrbio espiritual. Ela recorreu à igreja para que exorcizassem. Exorcismo e morte de Anneliese. Ela fez uma peregrinação a San Damiano, como um bom amigo da família. Tia Rain, quem regularmente organizava peregrinações para lugares santos não conhecidos oficialmente pela Igreja Católica. Como Anneliese era incapaz de passar por um crucifixo e se recusava a beber água de uma nascente sagrada, seu acompanhante concluiu que ela de fato estava sofrendo de possessão demoníaca. Tanto Anneliese quanto sua família se convenceram de que ela estava realmente possuída e consultaram vários sacerdotes pedindo um exorcismo. Os sacerdotes se recusavam e recomendavam a continuação do tratamento médico e informaram a família que para a realização do exorcismo era necessária a permissão de um bispo. Eventualmente, em uma cidade próxima, eles se depararam com o vigário Ernest Alt, que depois de ver Anneliese declarou que ela não parecia uma epilética e que ele não havia tendo convulsões. Ele acreditava que a menina estava sofrendo uma possessão demoníaca. Então Alt pediu ao bispo para permitir um exorcismo. Em setembro de 1975, o bispo Joseph Stang concedeu uma permissão ao padre Renz para exorcizar Anneliese, de acordo com o ritual romano de 1614, mas ordenou total sigilo sobre o caso de Renz. Realizara a primeira sessão em 24 de setembro, uma vez convencidos de sua possessão. Anneliese, seus pais e os exorcistas pararam de procurar tratamento médico e colocaram seu destino nas mãos apenas dos ritos de exorcismo. 67 sessões de exorcismos, 1 ou 2 horas por semana, com duração de até 4 horas. Foram realizadas durante cerca de 10 meses, em 1975 e 1976. Em algum momento, Michael começou a falar cada vez mais sobre a morte para espiar a juventude rebelde do dia e os padres apóstatas da Igreja Moderna e se recusou a comer, a pedido da própria Anneliese. Os médicos não estavam mais sendo consultados. Em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu. Durante o sono, o relatório da autópsia indicou a causa da morte. Foi desnutrição e desidratação, de quase 1 ano de semi-inanição, enquanto os rituais de exorcismo eram realizados. Logo após o falecimento de Anneliese, os padres Ernest Alt e Arnold Renz fizeram o comunicado do óbito às autoridades locais, que imediatamente abriram inquérito e procederam às investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais de Anneliese de homicídio causado por negligência médica. O bispo Joseph Stang, embora tivesse dado autorização para o exorcismo, não foi indiciado pela promotora em virtude de sua idade avançada e seu estado de saúde debilitado, vindo a falecer em 1979. Joseph Stang foi quem consagrou o bispo, o padre Joseph Ratzinger, que no futuro se tornaria o Papa Bento XVI. O julgamento do processo, que passou a ser denominado como o caso Klingenberg, iniciou-se em 30 de março de 1978 e despertou grande interesse da opinião pública alemã. Perante o tribunal, os médicos afirmaram que a jovem não estava possuída, muito embora o Dr. Richard Roth, ao qual foi solicitado auxílio médico pelo padre Ernest Alt, teria feito a afirmação à época que não havia medicação eficaz contra a ação de forças demoníacas. Os médicos psiquiatras que prestaram depoimento afirmaram que os padres tinham incorrido inadvertidamente em indução doutrinária em razão dos ritos, o que havia reforçado o estado psicótico da jovem e que ela tivesse sido encaminhada ao hospital e forçaria a se alimentar. O seu falecimento não teria ocorrido. A defesa judicial dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja.
A defesa dos pais de Anneliese argumentou que o exorcismo tinha sido ato lícito e que a Constituição alemã protege os seus cidadãos no exercício irrestrito de suas crenças religiosas. A defesa também recorreu ao conteúdo das fitas gravadas durante as sessões de exorcismo que foram apresentadas ao Tribunal de Justiça, onde por diversas vezes as vozes, os diálogos, muitas vezes perturbadores, dos supostos demônios eram perfeitamente audíveis. Em uma das fitas, é possível discernir vozes masculinas de dois supostos demônios discutindo entre si qual deles teria de deixar primeiro o corpo de Anneliese. Ambos os padres demonstraram profunda convicção de que ela estava verdadeiramente possessa e que teria sido finalmente libertada pelo exorcismo. Um pouco antes da sua morte, ao fim do processo, os pais de Anneliese e os dois padres foram considerados culpados de negligência médica e foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. Exumação. Antes do início do processo, os pais de Anneliese solicitaram às autoridades locais uma permissão para exumar os restos mortais de sua filha. Eles fizeram essa solicitação em virtude de terem recebido uma mensagem de uma freira carmelita do distrito de Aargau, no sudoeste da Baviera. A freira relatou aos pais da jovem que teria tido uma visão na qual o corpo de Anneliese ainda estaria intacto ou incorrupto e que essa seria a prova definitiva do caráter sobrenatural dos fatos ocorridos. O motivo oficial que foi dado às autoridades foi de que Anneliese tinha sido sepultada às pressas em um sarcófago precário. Os relatórios oficiais, entretanto, divulgaram a informação que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. As fotos que foram tiradas durante a exumação jamais foram divulgadas. Várias pessoas chegaram a especular que os exumadores moveram o corpo de Anneliese do antigo sarcófago para o novo feito de carvalho, segurando-o pelas mãos e pernas, o que seria um indício de que o corpo não estaria, na realidade, muito decomposto. Os pais e padres exorcistas foram desencorajados a ver os restos mortais de Anneliese. O padre Arnold Renz, mais tarde, afirmou que teria inclusive advertido a não entrar no mortuário. E você? O que você acha? Acredita que Anneliese tenha sido possuída por demônios? Deixe sua opinião aí nos comentários. Deixamos bem claro que todo o conteúdo exposto aqui é teórico, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, analisadas e contadas conforme nossa própria opinião. Daí fica a critério você analisar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até um próximo vídeo.